Meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista até o final. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas, e o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial. E também informar que nós estamos sendo transmitidos pelo canal Market, através da Vivo, número 611, e da Claro 692. E eu vou ler aqui um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é formado em administração de empresas, certificado em mediação pelo Instituto Familiari, formação de conselheiros pelo IBGC, onde também é membro associado, formação em coaching pelo Results Based Leadership nos Estados Unidos e formação de presidente de conselho de administração pelo INSEAD, França. Membro da NACD, National Association of Corporate Directors, nos Estados Unidos, coautor do livro Nos Bastidores da Educação Brasileira, além de articulista do portal Exame.com. Membro de conselhos de administração de diversas empresas, sócio e presidente da mesa Corporate Governance. Tenho a grande honra de apresentar aqui hoje o professor Luiz Marcati. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, uma grande honra recebê-lo aqui. Agora, eu quero repetir uma coisa aqui. Formação de presidentes de conselho de administração na França. Eu quero grifar isso aqui, que você comente um pouco. Esse é um programa muito interessante, é uma imersão de 3 dias lá no INSEAD, na França, em Fontainebleau. É um programa voltado para presidentes de conselho. Então, o grande objetivo ali, basicamente, não é nada teórico, é trabalhar conceitos e práticas, sempre levando os participantes a casos, a roleplays, a processos de mentoria cruzada, ou seja, um mentorando o outro. Então é um programa muito intenso e só com presidentes de conselho do mundo todo. Então no programa que eu estava eram cerca de 25 alunos, tinham 3 brasileiros, e tinha gente de 18 países diferentes, dos setores mais diversos que a gente pode imaginar, de negócios. Então, você tem a mistura de negócios, culturas... Networking, fantástico. Poxa, realmente é diferente, né, isso aqui, porque é um curso para presidentes. Pronto, se você não é presidente, você não está no curso. Não, você nem se inscreve. Você tem que mandar, eles têm que aprovar. Isso aí. Parabéns, eu fiquei muito honrado de saber dessa informação aqui. E ter essa divulgação que tem um curso desse nível pelo mundo. Agora que você fala um pouquinho dessa mesa Corporate Governance. O que é a mesa? Qual foi o propósito? Como é que começou isso? A mesa é uma consultoria que já existe há 25 anos. Tá? Mas seguramente desde 2002 a gente vem trabalhando profundamente nos temas ligados à governança corporativa. Então, a gente ajuda desde empresas que não têm nenhuma estrutura formal de governança até empresas que estão na Bolsa de Valores. Então, como implantar, como desenvolver, como melhorar suas estruturas e práticas de governança corporativa. Agora, quando a gente olha o cenário empresarial brasileiro, o que a gente vai encontrar? Um mercado de capitais pequeno, não chegamos a 400 empresas listadas na Bolsa, e, por outro lado, a gente tem dezenas de milhares de empresas de médio a grande porte que ou estão buscando instalar a governança ou desenvolvendo suas governanças já instaladas. Então, quando a gente olha ao longo desses 25 anos nossos projetos, os últimos 23 pelo menos em governança, eu vou falar que a gente, mais de 80% dos nossos clientes são empresas de controle familiar e cerca de 85% empresas de capital fechado. Então, a gente tem atuado muito nesse sentido e mesa se tornou realmente uma marca simbólica, porque quando nós estávamos escolhendo o nome da consultoria, nós avaliamos onde a gente faz negócio, não é? Então, numa sala de reuniões ao redor da mesa. Onde você fecha negócios. Aliás, nós estamos aqui ao redor de uma mesa conversando. E como a empresa familiar, né, onde a família mais se reúne, ao redor da mesa. Então, virou realmente uma marca bastante simbólica para esse ambiente. E ao longo desse período a gente vem ajudando. Aí são, talvez mais de 300 projetos realizados ao longo desse período.
Que bacana. E empresa familiar tem uma diferença da empresa não familiar? A diferença está exatamente na relação, né? Na relação da sociedade. A gente diz que em toda empresa, as pessoas que atuam nela, seja qualquer nível, sócio, executivo, colaborador, as pessoas que pensam em carreira, elas estão olhando dois focos: poder e dinheiro. Né? Quando eu quero crescer na minha carreira, é porque eu quero assumir mais responsabilidade, ter mais poder de deliberação na minha mão e, por isso, também ter uma remuneração melhor. Então, esse é o olhar natural das pessoas dentro das empresas. Quando a gente entra no âmbito da empresa familiar, nós vamos falar do poder, do dinheiro e do afeto. O afeto que envolve as pessoas, as relações que começam na sociedade e permeiam a organização, porque em muitas empresas familiares você tem os membros da família também atuando na empresa. E essa questão do afeto, ele pode ser um potencializador para o bem ou para o mal, né? Afeto ou ódio? É isso aí, o afeto é bom ou ruim, bem trabalhado ou mal trabalhado, vai acabar cruzando o caminho da empresa ou da própria relação societária. Então, os aspectos que a gente olha de negócios, de administração, eles não são diferentes de empresas não familiares. Mas quando a gente entra numa empresa de controle familiar, a gente não pode deixar de lado essas questões emocionais de relacionamento familiar que acabam influenciando as relações dentro da própria empresa. Me diga uma coisa, nesses anos todos que você atua como conselheiro, com essa quantidade de cursos que você tem e essa vasta experiência, tem alguma tendência que você percebe para os conselhos hoje, diferente do que foi? Uma tendência futura que você está percebendo? Eu acho que ao longo desses anos a gente já tem notado alguma mudança muito importante na dinâmica de conselho, que lá atrás, quando nós começamos, o conselho era um ambiente muito fiscalista. Né? Ele fiscalizava o que tinha acontecido. Bom termo esse. Ele olhava sempre para trás. Né? Então, olhar os números, o balanço, o DRE, os processos, essa coisa mais de olhar do que estava acontecendo e como estava acontecendo. Já de um bom tempo para cá, talvez de uns 10 anos para cá, a gente percebe uma mudança de comportamento onde o conselho assume um papel muito grande na definição e no acompanhamento dos movimentos estratégicos da empresa. Então, os conselheiros eles têm que entender da parte financeira, da performance, dos indicadores e tudo mais. Mas não é ali que eu contribuo, porque ali já foi. Eu vou contribuir no olhar para frente. Então, o que a gente tem percebido é isso, muita tendência do conselho e as próprias pautas das reuniões assumirem temas de cunho estratégico. Concorrência, visão de futuro, tendências, tecnologia, produtos, serviços, isso tudo, num olhar mais projetivo. Agora, esses últimos anos também, a gente viu uma quantidade de cursos de formação de conselho surgindo, e você é professor de alguns cursos de renome. O que você acha desses cursos de formação? Tem curso de formação aquele curso que faz no sábado de manhã, né, 4 horas, e no final você já é conselheiro ou palpiteiro, né, não sei qual que é a diferença numa altura dessa, e tem os cursos com mais qualidade, que é o que você atua, o que você permeia. O que você está achando dessa movimentação nos últimos anos para ser conselheiro? Eu acho que o tema governança corporativa ele acabou ganhando uma... Talvez o termo seja exagerado, mas uma popularização. Né? Então, há 10, 15 anos atrás, o tema governança corporativa era para ambientes mais restritos. De lá para cá, isso começou a se espalhar mais. Então, hoje é comum, qualquer jornal que você abra, ter algum termo voltado para o ambiente da governança. O Instituto Brasileiro de Governança, um grande fomentador das práticas de governança no país, também se tornou um canal de treinamento e desenvolvimento muito grande do tema em diversos ambientes. Você tem a formação de conselheiros, você tem curso de empresas familiares, você tem os treinamentos voltados para membros de comitê. Então, você tem
muita oferta. E a academia começou a assumir muito esse tema. Então, é comum você ver nas faculdades ou nos MBAs o tema governança presente. Então, o que acabou acontecendo, Luiz? Muito mais gente foi procurar este acesso, não é? Acesso à informação, acesso ao aprendizado, e até aí está ótimo. Eu vejo como problema, como risco muito grande, a gente achar que um rápido curso, um curso de cunho mais superficial, te deixa qualificado para você se oferecer ou como conselheiro, ou pior ainda, como um especialista em governança. Porque o que a gente acaba vendo é isso, são pessoas que, pelo fato de eu ter feito um curso de governança, que pode ter sido numa boa instituição, mas eu já saio dizendo que eu sou alguém que eu sou especialista em governança, porque eu tenho certificado em conselheiro e tudo mais. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Nem todo mundo está preparado para ser conselheiro, assim como nem todo mundo está preparado para ser o C-level de uma empresa, por mais que eu tenha boa formação. Então, acaba se tornando uma decorrência natural da evolução de carreira, quando você pensa numa carreira pós-vida executiva, né? Existe vida depois da cadeira executiva, mas eu acho que a questão é como eu estou popularizando e fomentando demais esse assunto, e, via de regra, o que pode acontecer é cair numa superficialidade. Qual é o perigo disso? É o inverso do caminho. O empresário, quando ele se defronta com um conselheiro mal preparado, ou mesmo sendo bem preparado, mas não tem a qualificação, a postura, o entendimento claro do papel do conselheiro, ele pode falar, puxa, esse negócio de governança não é bom, não serve, é caro, não entrega resultado. Para que eu tenho um cara aqui para dar palpite para mim, não é? A gente até comenta em roda de amigos essa coisa do nome conselho, né? Conselho parece uma coisa muito passiva, né? Eu vou lá, dou o conselho e vou embora, né? Quando na realidade não é, né? Tanto que você pega lá nos Estados Unidos, por exemplo, é Board of Directors. Então, ele tem um título de diretoria, ele está dirigindo a empresa a partir daquele ambiente de colegiado. E aqui parece que é uma coisa mais passiva. Não é. De verdade, não é. A compreensão de quem é conselheiro sabe o quanto ele tem que estar comprometido e diretamente envolvido naquelas decisões tomadas e nas consequências das decisões. Mas eu acho que isso é perigo da popularização em excesso desse termo. Toda popularização é perigosa em algum momento. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Então, falamos dos cursos de formação de conselheiros, falamos da história, né? Da gente separar o joio do trigo. Nessa mudança toda, o que os conselheiros têm que fazer para se manter atualizados? Porque assim, eu faço um curso, eu tenho experiência corporativa, eu faço um curso de conselheiro, 1, 2, 3, estou pronto. Não, vou passar um tempo como conselheiro para pegar um pouquinho de uma residência, como se fosse um médico. Faço uma residência de alguns conselhos, começando pequenos, alguns eventualmente no começo pro bono e tal. O que a gente tem, qual é a sua recomendação para esse conselheiro se manter atualizado num mundo de uma mudança incrível? Já há algum tempo a gente vem falando que a gente pensava na era da informação, né? E eu acho que a gente já passou da era da informação há muito tempo, a gente vive a era do discernimento, né? Porque qual informação realmente me é útil neste momento? Então eu acho que o grande desafio para qualquer pessoa que vai buscar informação é que informação eu preciso e para que eu vou usá-la. No caso dos conselheiros, não tenha dúvida, eu tenho que estar muito atento a tudo que está acontecendo no âmbito da empresa para a qual eu sou conselheiro. Eu não vou conseguir ser especialista em todos os assuntos e nem em todos os setores. Agora, naqueles setores onde eu estou atuando como conselheiro, é muito importante eu estar atento, pesquisando, me atualizando com relação ao ambiente, à arena competitiva, às tendências. Então, eu tenho que buscar informações o tempo todo. Por quê? Porque eu, quando chego e sou escolhido para um conselho, seja mandatado por uma assembleia quando eu sou estatutário, seja contratado como um conselheiro consultivo,
eu fui contratado pela minha história, né? Assim como qualquer profissional. Então, pela minha carreira, pelo meu currículo, não é isso? Só que, de verdade, onde eu vou contribuir nessa empresa? Não é com o passado, é exatamente com a visão de futuro. Não é? Então, é com o entendimento da realidade da empresa, com o entendimento das expectativas dos donos da empresa. Eu tenho que mapear, esteja o tempo todo buscando informações do ambiente onde essa empresa atua, das estratégias, dos caminhos, das tendências, as tendências que o cliente está nos contando. Às vezes surgem concorrentes no mercado que estão fora da nossa arena tradicional. Não é? Então, hoje eu posso ter uma empresa de varejo e, de repente, eu estou competindo com uma empresa fornecedora de telefone, por exemplo, que está vendendo no varejo. E o contrário também é verdade. Uma empresa da área de telefonia competindo com uma rede grande de serviços que está vendendo nuvem, por exemplo. Então, a gente tem que estar muito atento a essas tendências. Ou seja, o conselheiro tem que estudar e se atualizar o tempo todo. Que é uma coisa que a gente estava falando, né? Quer dizer, não basta você fazer o curso e acabou, eu já sou conselheiro. Quer dizer, você entrou numa seara que você vai virar um cientista, você vai estudar o resto da vida. Não tem como, porque é tanta mudança. Não tem. Não tem. É o tal do conceito de long life learner. Que a ONU escreveu isso há 40 anos. Exatamente, e é isso mesmo. Quando a gente volta até um tempo atrás, a vida do profissional era: eu estudo, eu me formo, eu trabalho, eu me aposento. Né? Era assim. Hoje eu continuo estudando, me formando, trabalho, só que o meu trabalho vai mudar, eu tenho que estudar de novo, eu tenho que me desapegar de conceitos do passado, então aprender a desaprender, aprender a reaprender para viver novos papéis. Não é? E a coisa do curso, é claro que o curso é importante, é claro que o conceito é importante. Mas não é porque eu passei no exame do Detran que eu sou um bom motorista. Exatamente. Você sabe que você estava comentando sobre a quantidade de informações que a gente tem até um termo que eles estão divulgando, se não me engano, é brain rot. Brain rot, que é o termo que você tem tanta informação que é como você falou, tem que ter discernimento para saber qual informação, inclusive, é verdadeira. A chance da gente se perder em informação ruim é grande, né? É grande. É o que mais nos ataca. Nos ataca. E é tanta informação ruim que você começa a acreditar que é verdade, inclusive que está certo. Você sabe que uma vez eu fui a uma formatura do filho de um grande amigo que se formou médico, e o professor que fez a palestra como paraninfo, ele falou assim: olha, a gente aprendeu muito, a gente sai daqui com uma carga muito grande de informações, mas nós não sabemos nada. Ele falou, na época, ele falou assim: olha, pelo mundo são, em média, só o assunto diabetes, são em média publicados 7.000 trabalhos por ano. Caramba. Como é que você vai acessar tudo isso? Não tem como. Você não tem como concentrar. Então, realmente, você tem que estar muito aberto ao ambiente de pesquisa, mas, logicamente, buscar o canal correto para isso. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta sobre IA. Né? IA, que é o nosso dia a dia, que é um assunto do momento, né? Manchete de tudo quanto é conversa e curso é IA. Tem algum impacto concreto no conselho hoje? Eu acho que, se eu generalizar a resposta, o impacto concreto no conselho hoje é um incômodo. Porque esse assunto está por aí, eu ainda não sei como é que eu faço. Como é que eu faço? Como é que eu faço para usá-lo? Então, agora, sem dúvida alguma, as empresas, inclusive o próprio ambiente da gestão, vai acabar jogando isso para o conselho. Porque a gestão está usando isso. Não é? Muito, sei lá, na área de pesquisa de produtos ou na área de entendimento do comportamento do mercado, do cliente e tudo mais. Então, eles estão usando muito essa ferramenta e essa demanda vai acabar chegando no conselho. Sem dúvida alguma, agora me colocando na cadeira de conselheiro, eu uso a IA como fonte de pesquisa rápida. Mas, então, eu acho que tem esses dois lados. Eu preciso perder o medo para acessar isso e ler, mas eu não perco a minha capacidade de, a partir dessa informação, construir o meu raciocínio e a minha forma de deliberar sobre isso. Né?
Então, já se falou muito sobre a IA vai eliminar o emprego, né? Não, é o contrário. Diz que quem vai eliminar o seu emprego é o cara que sabe usar melhor a IA do que você. É isso. Né? Então, porque a gente precisa ter conselheiros mais jovens para esse momento. Não, eu preciso ter conselheiros que tenham a cabeça aberta para usar as ferramentas que estão aí. Sejam mais jovens ou de mais idade. Né? Mas exatamente pela própria demanda que o uso de tecnologia, o mundo digital e agora a IA generativa aparece, tende-se a buscar conselheiros mais novos porque são mais abertos a usar esses novos instrumentos. Então, cabe no Long Life Learning, cabe a nós nos mantermos vivos, atualizados nesse sentido. Nós vamos substituir conselheiros com a IA? Ou nós vamos ter conselheiros que vão ter que trabalhar? Quer dizer, o que vai substituir são os conselheiros que não sabem IA. Isso. Ou vamos substituir conselheiros? Eu acho que essa capacidade humana, não é, que de decisão não vai ser substituída. Ela vai ser suportada, talvez ela melhore o nível de segurança num processo decisório, mas eu não acredito que essa interação humana vai desaparecer com isso. Você falou muito de baixo para cima, administração jogando IA para o conselho. Eu quero falar o contrário. E o conselho jogando IA para baixo até para otimizar e trocar posições. Você vê essa tendência? Não, generalizando a resposta, não vejo essa tendência ainda. Eu vejo a tendência, sim, de este assunto começar a chegar nas pautas e de como a gente aprende e usa. O IA colocar o conselho colocar a IA como uma demanda natural, eu ainda não vi. Eu vi ao contrário. Eu vi o IA, esse assunto ia ser recebido pelo conselho por uma demanda que vem da gestão, da alta gestão, que está com essa cabeça mais avançada, e se tornar aberto ou resistente ao uso disso no seu ambiente. A gente tem algumas empresas diferentes, com tendências, com valores diferentes. E nós temos empresas mais tradicionais. Uhum. Como é que você está vendo o desafio dessas empresas mais tradicionais com a inovação, com a tecnologia? Como é que você está vendo isso? Como é que o conselho está trabalhando isso? Muito interessante, até porque eu estive ajudando uma empresa aí num conselho de uma indústria de autopeças que trabalhou sempre no mercado tradicional de automóveis, certo? E quando você olha hoje o mercado, você não deixa de existir o automóvel a combustão, mas você começa a lidar com os híbridos, os elétricos e tudo mais. Então, o que eu tenho visto é que uma indústria tradicional também está buscando entender e capturar como eu vou, seja mudar a minha linha de produção, seja criar uma linha paralela de produção para estar habilitada a atuar nesse mercado novo que está chegando. O que significa que seja uma empresa do mercado mais tradicional, da indústria mais tradicional ou da indústria de ponta, quem não tiver aberto a isso corre o risco de desaparecer. A gente tem nos conselhos, majoritariamente, pessoas mais velhas, mais experientes, né? Majoritariamente. Muito embora isso não significa nada, você pode ter gente mais nova, não é a extensividade, sim a intensividade que você conhece do assunto. Isso. Mas isso é uma resistência para essa tecnologia, você acha? Porque assim, tudo bem, nós comentamos agora há pouco, não, você tem que continuar aberto, você tem que estar trabalhando e tal, mas percebe-se uma barreira dessa tecnologia, desses novos entrantes nos conselhos? Você está falando dos mais jovens? Dos mais antigos, dos mais experientes. Os mais antigos estarem receptivos? Isso. Toda mudança tecnológica traz um certo medo, né? Tá certo? Então, o medo a acessar, o medo a entender, o medo a como eu vou ser impactado por isso. Isso é natural do ser humano, né? Tá? Tem aqueles que são mais abertos à novidade e tem aqueles que vão querer aprender com mais segurança. Então, o que eu vejo, sim, é uma tendência, né? É uma tendência que se apresenta
Por isso que eu falo da importância da demanda que vem de baixo para cima, porque vai forçar com que este ambiente aqui, mesmo sendo resistente, se abra para isso. Não dá para fugir, né? Ou seja, o mundo se transforma com ou sem a nossa participação. Quando se falou lá atrás daquele mundo VUCA, né? Sim. Volátil, incerto, complexo, ambíguo, na realidade o mundo sempre foi isso. O que mudou foi a velocidade, né? E a velocidade vem junto exatamente com este sistema de informações, com espalhar informações muito rápidas e tudo mais. Então, por exemplo, um questionamento que a gente sempre ouve com quem nunca acessou uma busca de IA, por exemplo, mas quem que faz esse algoritmo aqui? Será que isso daqui tem alguma tendência ideológica por trás que pode me influenciar a pensar? Olha, não tem jeito, sempre a gente vai ser influenciado por alguém que pensa de um jeito, né? Eu posso aceitar ou não. Então, é uma tendência a se abrir, não vai ter jeito. Ou esta pessoa vai ficar com prazo de validade vencido se ele não se abrir para esse caminho. Você sabe que eu costumo lembrar sempre o termo desemprego tecnológico. Ele não foi cunhado há 100 anos, mas ele foi muito difundido há uns 100 anos. Sim. Na Inglaterra, né? Então, assim, já tinha aquela história de desemprego tecnológico das pessoas. Quer dizer, você via na Inglaterra, principalmente, essa movimentação, né, de maquinário e tal, e o pessoal trabalhando com esse termo. É um termo de agora, né? Mas ainda no assunto tecnológico, para a gente depois trocar, cibersegurança, proteção de dados. A gente não vê isso muito no conselho, ou está tendo essa pauta também? Depende do setor. Depende do setor está. Principalmente aqueles que lidam com mercados mais abertos, ou por prevenção, ou porque estão lambendo feridas que foram atacados, tá certo? Estão se voltando para isso. Principalmente as empresas que atuam muito voltadas no mundo do varejo, né? Porque aí você tem sistemas mais abertos de acesso e tal. Eu acho que uma coisa, eu queria até voltar um passo atrás que inclui a questão da cibersegurança e da LGPD. Uma coisa que os conselhos, alguns já têm muito bem feito, mas a gente percebe que precisa melhorar demais, é na construção e no acompanhamento de uma boa matriz de riscos, que inclui cibersegurança, que inclui LGPD, mas não só isso. Perfeito. Né? Porque eu acho que você tem uma questão, por exemplo, de imagem hoje, que você pode ter um comprometimento de imagem, não é isso? Por uma ação mal feita que cai na rede e você não controla, que caiu na rede e caiu, não é isso? Então, eu acho que este é um grande desafio, os conselhos estarem sempre atualizando a sua matriz de risco. E nisso, sem dúvida alguma, cibersegurança e LGPD, segurança de dados, Você comentou alguns setores. E os outros setores, a gente não tem que fomentar isso e falar, sim, olha, todo mundo tem que... Tem. Por isso que eu acho que o grande fomento em cima disso não está apenas no aspecto... lógico, o aspecto de cibersegurança, ele te deixa vulnerável a qualquer momento, né? Mas o lado da imagem, por exemplo, hoje também. Né? Uma conduta mal feita dentro da minha empresa pode cair numa rede social e a gente não controla isso. Então, por isso que eu acho que o que a gente deve fomentar? A atualização constante, a avaliação constante do quanto a gente tem a nossa matriz de risco bem construída e bem gerenciada para mitigar risco, porque você não impede o risco, não tem jeito, você não zera, não é o risco, mas o problema é assim, se eu ainda trabalho com uma matriz de risco bem construída há 5 anos atrás, provavelmente eu não estou cobrindo riscos atuais que nela, na época, não tinha. Não tinha. Tá? Então, por isso que eu acho que... O ponto que você colocou de matriz de risco é excelente. Eu acho ótimo esse ponto para a gente ir mitigando, né, tracejando e mitigando isso daí. E aí, como você falou, vou dar um passo atrás. Eu queria dar um passo atrás também para saber de você, pela sua experiência, dentro da sua empresa, mesa, o que a gente faz e quais são os elementos básicos, então, para a gente formatar uma governança forte. Tem elemento básico? Eles vão mudando? Quais são eles? Vamos lá.
Se a gente vai na definição do que é governança corporativa, né? Pego lá o caderno das boas práticas de governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu vou ver que governança, simplificando, é a maneira pela qual os donos dirigem e controlam seus negócios. São as estruturas e práticas que fazem com que os donos tomem decisões, encaminhem essas decisões para a operação acontecer e monitoram o resultado dessas ações. Bom, se governança é a maneira pela qual os donos conduzem seu negócio, toda empresa tem governança corporativa, a sua própria, o jeito dos donos conduzirem seu negócio. Quando a gente pensa em estruturas e práticas, o que a gente chama de boas práticas de governança corporativa, aí é outro fator. Aí a gente entra exatamente numa estrutura que demanda algumas coisas que são básicas. Então, por exemplo, se eu tenho sócios na minha empresa, o que eu precisaria ter como estrutura básica para uma boa governança? Formalização dos meus combinados com meus sócios, cujo instrumento é o acordo societário. Tá certo? Então, a maneira pela qual a gente toma decisões de cunho patrimonial, de cunho administrativo e particularidades. Então, a maneira... para a gente tomar uma decisão de crescimento, né, vai ser sempre com capital próprio, a gente aceita a alavancagem, qual é o grau de alavancagem, nós vamos distribuir lucro, como a gente vai distribuir lucro, como é que a gente aprova o orçamento, como é que a gente aprova o plano de investimento, tudo isso deve estar lá combinado e formalizado. Essa é uma estrutura. A segunda, e sem dúvida alguma a gente está falando do conselho, né? O conselho de administração, ele é o grande pilar da governança, porque é por ali que as coisas vão, é quem faz o canal de ligação entre a sociedade e a gestão, né? É o órgão máximo de administração de uma empresa. Então ele é o pilar da governança, por quê? Porque ele tem que criar sistemas pelos quais eu dou a diretriz e monitoro isso amparado pelo que os sócios combinaram, querem e esperam. Tá certo? Puxa vida, mas a minha empresa é muito pequena, eu não vou conseguir ter um conselho de administração. Veja bem, a gente fala muito da importância dos ritos na administração. Eu nunca acompanhar, ou eventualmente acompanhar, tem muita empresa que a gente entra, o cara fala, não, aqui a gente é muito ágil, a gente decide as coisas assim, a gente se encontra no elevador, no corredor, um fala para o outro e a gente decide. Bom, esse é o melhor jeito de decidir? Você acha que essa agilidade é o que te dá segurança no processo? E como é que você monitora se a decisão está dando certo? Eu só vou descobrir. Então, o que a gente precisa é criar ritos. Então, como eu defino, como eu construo um plano, como eu projeto esse plano de futuro, como eu acompanho se esse plano está acontecendo e que resultados ele está trazendo, como eu olho as mudanças de mercado em relação a nós, para ver se esse plano ainda está adequado ou precisa de ajuste. Então, eu não preciso ter formalmente um conselho de administração, mas eu preciso ter esse rito, mesmo que sejam os donos. Eu preciso ter encontros regulares, com relatórios que me indiquem os indicadores, né, para eu saber se eu estou indo no caminho certo ou errado. Né? Muitos empresários que a gente encontra ainda, empresas médias eu estou falando, né? Principalmente, eles olham muito os grandes valores globais. Então, se para ele tem uma meta de faturar 200 milhões nesse ano e esse mês ele faturou perto de 20, então para ele está tudo certo, eu estou na minha... Ou volume de produção, mas eu não estou olhando a essência disso. Eu estou fazendo esses 20 milhões com que custo? Com que indicadores de desempenho? Com que produtividade? Com que margem? Se eu não olhar esses indicadores todos, eu posso até fazer os 20 milhões e perder dinheiro no fim das contas. Porque eu não estou produzindo direito, porque eu estou gastando mais do que eu devia, tá certo? Então, esses ritos são importantes serem construídos. E aí, claro, quanto maior a empresa, mais complexa ela fica. E aí, muitas vezes, seria bom eu trazer alguém de fora que me ajude a pensar nisso, que é o tal do conselheiro independente. Um olhar externo, um olhar de alguém que não está comprometido, nem emocionalmente, né? Porque o dono está emocionalmente comprometido. Que me ajuda, me chama atenção, me diz,
cuidado aqui, vai por ali, olha o que está acontecendo lá fora e tudo mais, que me ajuda com mais segurança a tomar decisão. Então, eu acho que essa questão dos ritos, eles são muito importantes, qualquer que seja o tamanho da empresa. Você comentou uma coisa bem interessante, um viés interessante agora nessa sua fala, que é as empresas têm governança à sua maneira. Né? Seja no corredor, no elevador, ela tem Sim. governança. E aí você vem com a empresa para ajudar essa empresa cliente. E aí existe um choque, né, entre Sim. a governança atualmente utilizada na empresa e a governança que o mercado entende como a governança mais adequada aos tempos modernos. Esse convencimento é o que mais demora para a roda girar. Via de regra, sim. A não ser que você tenha uma demanda muito grande instalada já dentro da empresa ou da sociedade. Mas por quê? Porque a gente tem que trabalhar uma mudança de modelo mental. A gente tem que mudar um jeito da gente olhar para a nossa própria empresa, olhar para aspectos que talvez eu não olhe tanto, que são esses demais indicadores que compõem o resultado, e cria um processo de discussão, ou seja, de colegiado para uma tomada de decisão. Via de regra, o empresário toma muito da própria cabeça. A cabeça dele tudo se volta para a cabeça dele, ele decide. Eu construo a empresa até hoje fazendo do meu jeito. Isso, mas aliás, esse é um ponto importante, Luiz. A gente não está aqui para questionar o que você fez até hoje. A gente está aqui para discutir o que vai acontecer daqui para frente. Exato. Eu não vou... O que te trouxe até aqui não é o que te vai levar para o futuro. Não vai te levar para o futuro, então, pelo grau, pela complexidade e tal. Alguns empresários, dependendo do tamanho, complexidade da empresa ou movimentos importantes que acontecem no mercado, já trazem essa pressão para ele e falam, opa, já não dou mais conta. Vou precisar ir além. É isso que eu falo quando, às vezes, vem uma necessidade dentro da própria empresa que provoca o empresário e fala assim, puxa, eu vou precisar de alguma ajuda. Às vezes ele nem sabe qual é a ajuda, mas ele vai. Esse é um caminho. Mercado, eu atuo num mercado em que tem muita gente me procurando para comprar minha empresa. Como assim para comprar minha empresa? Da onde vieram esses caras? Por que esses caras querem falar comigo? Por que de repente eu comecei a valer tanto no mercado? E como eu me preparo para lidar com essa situação? Não é? Porque se eu trouxer um sócio para cá, seja um sócio estratégico, né? Seja um sócio financeiro, né? Ou seja, eu me junto a alguém, um concorrente ou alguém que complemente um portfólio de oferta. Ou eu trago um private equity que põe dinheiro aqui dentro, esse negócio vai mudar radicalmente, porque não é mais o meu jeito de conduzir as coisas. É um novo jeito de conduzir as coisas. E para isso precisa de uma boa estrutura e uma boa organização. Por isso que a governança ajuda muito nesse sentido. E o outro aspecto que é o natural, se a gente olhar para empresas familiares, é o processo de sucessão. Aí esse, então, é muito crítico. Né? Processo de sucessão em empresa familiar talvez seja um dos maiores índices de mortalidade das empresas. Sucessões mal preparadas, tanto do ponto de vista do sucedido quanto do sucessor. Né? Então, esses processos mal preparados levam a empresa a desaparecer, mesmo sendo uma empresa com uma história importante, rentável e tudo mais, mas ela vai entrar em declínio. Então, tem alguns fatores que acabam provocando o empresário a isso. Você falou uma coisa importante. Você falou, às vezes você chega lá, o empresário, me procuraram para comprar minha empresa. Aí você tem que alertar, falar, olha, existe empresa de dono e empresa de processo. Eles só vão comprar uma empresa se ela tiver processo, não empresa de dono. Senão o dono vai ter que ficar. Tudo bem, ele fica no processo transitório, mas ele tem que ficar pro resto da vida, então, né? Para você comprar uma empresa de dono. Sim. Ele não vai sair nunca da operação. Você sabe, Luiz, algumas máximas a gente ouve nos empresários e o quanto é importante. Por que eu não posso sair dessa cadeira de presidente da empresa? Porque tudo depende de mim nessa empresa. Fui eu que criei, eu que conheço tudo, as decisões mais importantes são minhas, não é? O risco maior é meu, é verdade, porque o capital é dele. E eu que tenho a visão de futuro, então, eu que tenho essa segurança dentro de mim. E aí, eu falo, mas você não tem ninguém aqui com quem você troque? Não tem. Mas você não tem o seu time executivo, você respeita a opinião de tal forma a criar um debate, E eles dizem, não, na realidade eles me trazem informações, mas a decisão é sempre minha. E aí,
a gente tem que trazer a seguinte verdade à tona. Se você, empresário, é o maior ativo da sua empresa, automaticamente você é o maior risco da sua empresa. Porque na sua falta ou no seu impedimento, e por isso que os processos de sucessão eles são tão críticos. Porque se tudo continua dependendo daquela cabeça, daquele jeito de funcionar, na mudança dessa cadeira, seja por convicção ou por necessidade, o risco está instalado. Fazer um processo de sucessão não é trocar uma pessoa por outra. É mudar o jeito de administrar a empresa. Então, você precisa que o sucedido aceite isso, que seja o melhor sucessor possível para este processo. E precisa transformar a empresa para esse novo jeito de funcionar. A gente está conversando uma coisa, deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo aqui. Levantar voo das empresas é um processo mais desgastante, né, na governança do que depois que a empresa está num plano de voo reto. A sua empresa, então ela customiza tratamento inicial, que é o levantar voo, de acordo com cada empresa, para depois todo mundo entrar num plano de voo. É isso? Você faz esse tipo de trabalho, então você identifica e fala, bom, aqui eu vou demandar tanto trabalho para isso e vou trabalhar desse jeito até chegar no plano de voo. Na realidade, é assim, Luiz. Como eu falei lá atrás, toda empresa tem a sua governança instalada, não é? Seja ela formal ou não. O que significa que aquelas pessoas naquela empresa, naquele momento, depende de uma governança totalmente sob medida. As estruturas, elas são básicas. Eu citei o acordo, conselho, pode ter um comitê, não é isso? O recheio desse bolo é que é muito específico para esse momento da empresa. Então, essa fase da instalação da governança formal em qualquer empresa, ela depende de uma curva de aprendizado, né, nosso para aprender a empresa e ajudá-la, e principalmente dos donos em entender o que esse modelo vai trazer de valor para a sua empresa, de segurança para o futuro. Não é? É exatamente esse ponto, quer dizer, qual o benefício de eu fazer e qual o risco de eu não fazer. O dono sempre vai poder decidir, não quero falar de governança agora. Tá bom, então não fala. Mas olha, se você não falar isso, pode, né? Você vai se defrontar com esses problemas. Exatamente. Professor Luiz Marcati, agora é a hora que eu peço um presente. Né, que você deixe um presente, eu peço para todo mundo, e eu gostaria de cobrar o meu presente agora, que é o melhor conselho que você pode deixar para os nossos ouvintes aqui. Eu vou compartilhar um aprendizado que eu recebi há muito tempo atrás, de uma pessoa iluminada que se chamava Robert Happe, um filósofo, teólogo, que escreveu um livro e que ele tratava muito da questão da transformação e evolução humana. Quando a gente fala da evolução das empresas, isso não está dissociado da evolução das pessoas e da sua coletividade. Exato. Tem que ser simbiótico, senão nenhuma empresa cresce se as pessoas não crescerem. Tá certo? E o grande desafio quando a gente fala de um processo de mudança, é falarmos sobre o benefício de fazer, o risco de não fazer, como falamos há pouco. O desejo de mudar e o medo do novo. Não é? Então, o que eu quero deixar aqui como um presente é todo mundo, ao se defrontar com um desafio desse, buscar entender por quê, ou seja, a causa, e para quê, com que objetivo. O livro desta pessoa, que eu acho que é o grande ensinamento que eu quero deixar como presente, chama-se A Consciência é a Resposta. E o que ele diz nesse livro é: o ser humano aceita um processo de mudança quando a necessidade alcança a sua consciência. Muito interessante. Professor Luiz Marcati, muito obrigado pela sua presença. Realmente prazer. Sempre é muito bom encontrá-lo e hoje um prazer enorme de recebê-lo aqui no podcast. Eu agradeço muito e quem sabe teremos outras oportunidades. Com certeza, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço você também que nos assistiu até agora. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.